Como eu faço para receber mais dividendos? Os dividendos é algo muito desejável pelas pessoas quando elas vão investir na bolsa de valores. Muitas pessoas vêm com esse foco de ter uma renda mensal. Porém, elas cometem muitos erros ao adotar essa estratégia de dividendos. E muitas das vezes esses erros é por uma falta de conhecimento ou por ignorar algumas coisas que são tão importantes. Independente do tipo de estratégia que você adote ao fazer os investimentos, parece que as pessoas negligenciam algumas coisas só porque estão investindo com foco em dividendos. E para quem não sabe, os dividendos eles são basicamente parte dos lucros que as empresas ou fundos geram e eles são distribuídos com os acionistas ou cotistas. Então, quando vem essa parte do resultado para a gente costuma chamar de dividendos, tá? E aqui eu vou falar alguns pontos que eu julgo ser importante você analisar, você verificar para você conseguir aumentar os seus dividendos. Teve uma carteira aqui de um cliente que o valor que ele recebeu em um ano todo, que foi o ano 2024, a gente recebeu, depois de realizar algumas mudanças na sua carteira, em um único mês. E eu juntei aqui quais foram os fatores que a gente ajustou na estratégia dessa carteira para possibilitar que ele aumentasse os seus dividendos. O primeiro fator seria os ativos que ele investia. Como o foco é dividendo, você tem que verificar quais são os ativos que vão proporcionar esse resultado por meio do dividendo. Se você quer uma carteira focada em renda, focado em ter um rendimento mensal, que seria o dividendo, muitas das vezes você não vai ter tantos ativos de crescimento na sua carteira, por exemplo. Você vai ter ativos geradores de renda. Você vai ter ativos que muitas das vezes a sua frequência de pagamento de dividendo é muito mais recorrente. Então, se você for ter uma renda fixa na sua carteira, muito provavelmente a renda fixa que você vai utilizar pode ser uma renda fixa com pagamento de juros semestrais, por exemplo, que aí você recebe um cupom, que é como se fosse o dividendo. E aí, se você vai investir em ações, muito provavelmente você vai trabalhar ações que têm um pagamento de dividendo mais recorrente e um pagamento maior. Às vezes ações de setores essenciais, já que eles têm uma receita mais recorrente, às vezes empresas grandes que já estão estabelecidas no seu mercado e distribuem boa parte dos seus resultados. Fundos imobiliários é um ativo que é bem conhecido por essa característica pagadora de dividendo. Se você vai diversificar para o exterior, às vezes você vai selecionar ações lá de fora que são com foco em dividendos também, ou trabalhar os REITs, que é como se fossem os fundos imobiliários americanos. Então você tem que verificar muito bem os ativos que você vai investir para cumprir com esse objetivo. Eu sempre falo que nos investimentos, cada investimento ele vai atender a diferentes objetivos, porque eles têm diferentes características. Então é muito importante você entender o básico ali dos investimentos para saber qual que é a finalidade ideal para cada tipo de investimento. E aí, se o seu foco é dividendos, você vai olhar para ações de dividendos, para fundos imobiliários, investimentos lá do exterior, ações, dividendos, rates também. Então você tem que verificar muito bem os ativos que você investe para cumprir com essa característica de geração de renda. O segundo ponto muito importante é a questão da diversificação. E aqui eu vejo que muitas pessoas erram. As pessoas, na maior parte das vezes, não sabem dosar a diversificação. E elas têm, às vezes, uma visão até distorcida do que é diversificar. Vamos dizer que você vai investir em bancos. Você está montando uma carteira de ações. As pessoas acham que colocar 3 bancos na carteira, 3 bancos diferentes, vamos dizer que Itaú, Banco do Brasil e Santander, elas acham que vão estar diversificadas, sendo que o capital dela está centralizado no setor financeiro, em bancos. Isso não gerou uma diversificação para a carteira dela. Por quê? Se o setor financeiro como um todo for bem, a carteira vai bem. Só que se o setor financeiro for mal, a carteira vai mal. E às vezes, vamos pegar um setor às vezes oposto ao setor financeiro. Empresa de construção civil e empresa de setor financeiro. Vamos supor que são opostos. Quando o setor financeiro está em alta, normalmente o setor de construção civil está em baixa. Às vezes porque a taxa de juros está elevada, fortifica os bancos, mas atrapalha o setor de construção civil. E aí, se a gente mescla ações do setor financeiro com ações de construção civil, que são opostos, aí sim a gente está garantindo uma diversificação, que quando um vai mal e o outro vai bem, acaba compensando, entendeu? E isso que muitas vezes as pessoas acabam errando. Por quê? Elas diversificam muito sua carteira
E na verdade não é nenhuma diversificação, né? Elas estão colocando vários ativos lá dentro, só que não está gerando uma diversificação. E isso já atrapalha num ponto muito importante na hora de você receber dividendos, que é o quê? Você recebe proporcional à quantidade de ações que você tem, à quantidade de cotas que você detém de um fundo. E se você diversifica muito, você dilui muito o seu investimento em cada ativo, consequentemente você recebe menos dividendos. Então, uma diversificação feita de maneira errada, e a diversificação, que eu falei, não é encher de ativos a carteira, é você verificar de forma estratégica aquilo que vai equilibrar a sua carteira e, vamos dizer assim, trazer uma direção diferente. Se você investe em todos os ativos que... Você tem uma carteira diversificada, por exemplo, de 10 ativos, que esses 10 ativos eles sempre vão caminhar na mesma direção no mesmo momento, você não está diversificado. Porque no momento que for para baixo, tudo vai para baixo. E você não gerou uma diversificação. Então você tem que se atentar muito bem a essa questão. E a questão da diversificação já liga até um outro ponto que eu marquei aqui, que foi a questão da concentração. Eu acredito que quando você foca em receber dividendos, normalmente você vai ter uma concentração maior em alguns ativos específicos, que seriam os ativos de dividendos, para que dessa forma você tenha uma maior quantidade de ações, maior quantidade de cotas e você receba bastante dividendos. Então, quando você busca receber mais dividendos, você vai avaliar os ativos para já trabalhar com ativos pagadores de dividendos. Você vai ver muito bem a diversificação para você ser estratégico e não simplesmente encher de ativos lá a sua carteira. E você vai muitas vezes concentrar o seu capital para conseguir juntar a maior quantidade de ações ou de cotas possíveis para você receber mais dividendos. E linkando no último ponto que a gente marcou aqui, é a questão do preço dos ativos que você compra. As pessoas ignoram bastante, porque elas acreditam que vão investir com foco em dividendos, então vou comprar todos os meses ações, fundos imobiliários, e muitas vezes consideram o preço, simplesmente por estar investindo todos os meses. Só que elas esquecem que se as ações estão mais baratas, se elas estão em baixa e você compra, você consegue comprar mais ações. Consequentemente, você recebe mais dividendos, porque com uma quantidade maior de ações ou de cotas de um fundo, você vai receber mais dividendos. Então, ao trabalhar esses 4 pontos que a gente citou aqui, você consegue aumentar os seus dividendos de forma estratégica. E não é uma questão só de, eu vou buscar uma ação que tenha um maior yield, vou buscar um fundo imobiliário que tenha um maior yield. Muitas das vezes, na verdade, grande parte das vezes, talvez 90% das vezes, você vai tomar um baita de um prejuízo fazendo isso. Um indicador de forma isolada não te dá uma análise detalhada, você não entende realmente o que acontece com aquele investimento. Mas avaliar essas 4 coisas, os ativos que você está investindo, ele tem o foco de geração de renda? É com foco de dividendo? Se sim, beleza, um ponto positivo. A diversificação da sua carteira. Se eu estou investindo com foco em dividendo, eu quero diversificar para gerar uma segurança maior. Eu vou investir em bancos porque vi que é um ativo que paga dividendos. E aí você vai lá e coloca 5 bancos na sua carteira achando que está diversificando, mas não está. E às vezes faz mais sentido você adotar uma concentração, investir às vezes no melhor banco, no que gera os dividendos mais atrativos, vai já cumprir com o seu objetivo de dividendo. E a questão do preço. Verifica qual está num preço mais atrativo. Porque, de repente, o preço ele pode garantir um yield maior para você também. Então, é uma coisa que você tem que ponderar muito bem. E seriam esses 4 fatores que eu avaliaria muito bem para criar uma carteira do qual eu vou receber muito mais dividendos. E foi o que a gente fez numa carteira aqui da GHP. Que nem eu falei para vocês, a gente saiu de um valor que a gente recebeu no ano todo de 2024 para receber esse valor em um único mês em 2025. Justamente mudando os ativos que a gente investia, diversificando da maneira correta, concentrando nos ativos certos e comprando nos preços corretos.